Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Hoje, a aula 3, a natureza da Igreja. Vamos orar então. Pai querido, somos gratos ao Senhor. Obrigado pela Tua manifestação nos nossos dias, através do Teu Espírito, Pai. Usa mesmo a Tua Igreja para anunciar as obras do Senhor, para chamar aqueles que estão nas trevas, meu Pai, para a Tua maravilhosa luz. Usa mesmo, papai, a igreja do Senhor como noiva, o Senhor como nosso pastor, o Senhor como realmente Deus, aquele que cuida a cada dia de cada um de nós. Muito obrigado, papai, pelo tempo que temos vivido. Obrigado pela nossa saúde, a nossa vida, a nossa salvação. Obrigado pelo perdão dos pecados. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então para o texto áureo. Texto áureo um pouquinho longo hoje, mas vai valer a pena. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? A sabedoria do apóstolo Paulo, pegando cada membro do nosso corpo, explicando como é ser corpo de Cristo, a funcionalidade, a harmonia que existe entre as partes do corpo. E ele continua dizendo, escrevendo aos Coríntios, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Preste bem atenção nesse pedaço do versículo. Deus coordenou o corpo, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A eclesiologia é o estudo sobre a natureza da igreja, sua essência e dimensões. Precisamos conhecer sua base doutrinária, extensão local e espiritual, localização, influência na sociedade enquanto corpo de Cristo. Com seus aspectos visíveis e invisíveis, é conduzida essencialmente por quem? Pelo Espírito Santo, tendo sua unidade e comunhão como estilo de vida. Como desenvolver a identidade cristã neste mundo? Um de seus maiores desafios nesses últimos tempos tão trabalhosos. Vamos lá para a introdução. A igreja foi instituída neste mundo com a incumbência de transmitir a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Vimos no trimestre passado exatamente esse tema, até os confins da terra. Como pregar, onde pregar, a necessidade de se pregar o Evangelho. Estudamos
um trimestre inteiro sobre isso. E agora vamos para a igreja, aonde realmente isso é fomentado, isso é combinado, isso é argumentado, isso é realmente uma prova prática daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Para tanto, ela deve testemunhar aos pecadores que o Senhor Jesus, mediante a ação do Espírito Santo, continua a curar, salvar, batizar e conduzir o homem ao arrependimento. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Paulo está escrevendo a Timóteo, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele continua dizendo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quando falamos em um só Deus, precisamos falar sempre então em unidade, mas não em uniformidade. Se Cristo não for o centro e não houver unidade, jamais existirá a igreja. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Temos Cristo como a palavra encarnada, viva. Cristo é o seu fundamento. No princípio, como João diz, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo encarnado, a Bíblia, a palavra de Deus viva através do testemunho de Cristo. A heresia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono das verdades contidas na palavra de Deus. A igreja é habilitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Então nós já sabemos que o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Não anda no Espírito, vai ter dificuldade. A igreja se torna inoperante e perde por completo a sua essência, ou seja, ela deixa de cumprir o seu propósito nesse mundo. Jesus disse assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Para a gente refletir um pouquinho. Eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. Hoje, chamados para fora do pecado, chamados para fora, a igreja chamada para fora, mas também chamada para fora do pecado e para dentro da comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o Consolador. No Antigo Testamento vemos a proeminência de Jeová, Deus. Novo Testamento, Jesus Cristo, mas ele sobe aos céus e ele deixa o Espírito Santo. Então, a Trindade aparece na Bíblia toda, do início ao fim, presente, Pai, o Filho e agora o Espírito Santo como o Consolador. Por isso Jesus falou: eu preciso ir para que Ele venha. E é o Espírito Santo que nos capacita, Ele nos impulsiona. Como eu disse antes, Ele é a força motriz da igreja hoje, do aglomerado de pessoas salvas, regeneradas, para anunciar as virtudes do Senhor Jesus. A igreja existe numa esfera então local, ali onde nós congregamos, as quatro paredes, e também numa esfera o quê? Universal. Tem suas particularidades, dinâmica própria, cada uma delas tem uma dinâmica própria, e nem por isso se limita ao espaço físico ou geográfico, mas continua sendo o quê? Igreja. A Igreja Universal e Invisível é formada por todos os cristãos, como eu disse, regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles também que já estão na glória. Que maravilha pensarmos assim, não se limitando à dimensão terrena.
É muito importante que você faça a diferenciação correta entre igreja e denominação. Para quê? Para não confundir sua cabeça. Uma coisa é ser da igreja Assembleia de Deus, outra coisa é ser da igreja de Cristo. Em Cristo Jesus, todas as denominações precisam ter como centro a palavra de Deus que fala sobre Jesus Cristo morto e ressurreto. A igreja é divina, as denominações são o quê? Humanas. As denominações podem ser temporárias. Fechou uma igreja tal, a igreja Assembleia de Deus fechou, a igreja Universal abriu, a outra igreja batista, a outra igreja presbiteriana, metodista, seja o que for, mas a igreja não. Ela não é temporária. As denominações podem desaparecer, mas a igreja, ela é indestrutível, porque o Senhor da igreja, ele é forte. O que torna uma igreja ou denominação cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. A igreja é indivisível, não tem como separar. A igreja não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. Vamos falar um pouquinho sobre unidade. O que a unidade significa para a igreja? Qual a importância da unidade para a igreja? Vamos evitar a todo custo, irmãos e irmãs, o partidarismo, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Veja bem, estou dizendo de coisas do dia a dia. Eu prefiro pastor A do que pastor B. A palavra do pastor C eu não gosto. A palavra do pastor D eu não gosto. Ah, porque o pastor A falou isso, eu vou cumprir. Se fosse o pastor B, eu não faria. Cuidado com isso. É claro que existe afinidade. É claro que você vai se identificar mais com um do que com o outro. Mas cuidado com os exclusivismos, o partidarismo, aquelas coisas que atrapalham a comunhão e principalmente a unidade dentro do corpo de Cristo. Vamos então preservar essa unidade da igreja. Na Trindade, você tem um exemplo perfeito do que Deus quer para nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Como dissemos anteriormente, a unidade não significa uniformidade. Somos diferentes e graças a Deus por isso. Somos diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Em Cristo, nós somos um. O nosso relacionamento com outros cristãos é definido pela participação conjunta em um único corpo. Sem unidade não haverá experiência do amor, e sem amor não existe unidade. Preste bem atenção nisso. Sem unidade não haverá experiência do amor. Você não pode experimentar as coisas se não houver unidade. O que uma igreja experimentou a mais do que a outra, compartilhando, vivendo juntos, saindo para anunciar o evangelho juntos, porque sem amor não existe unidade. Conclusão. Dependemos uns dos outros. Se você amar e servir ao seu próximo, começará a experimentar a unidade do corpo de Cristo. O nosso serviço aos outros cristãos é definido com o uso de nossos dons e capacidades individuais. Você é o único. Você é única. Há coisas que você sabe fazer que outros não sabem fazer. Quer um exemplo disso? As campanhas de King's Kids. Quantas vezes nós viajamos, pessoas unidas com um só propósito, anunciar o Evangelho. E ali, pessoas de diferentes dons, capacidades únicas, se unindo para poder anunciar as maravilhas do Senhor. É muito bom. Isso é prova viva de que o Espírito Santo pode e faz cumprir a obra do Senhor. Nossa postura deve ser sempre de amor ativo e de cuidado uns com os outros. Unidade, serviço e amor não podem andar separados. Ao estarmos juntos, nosso propósito maior sempre será adorar e honrar ao Senhor, que nos uniu através do perdão dos nossos pecados e do seu sangue derramado naquela cruz. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, olha a sabedoria do apóstolo Paulo, falando sobre a mão, sobre os pés, sobre os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, tudo em perfeita harmonia. Um não pode querer tomar o lugar do outro, mas sim precisa entender a sua importância, o seu papel como corpo de Cristo. Então, para a gente entender essa natureza,
visível e invisível, natural e sobrenatural. A gente precisa buscar de Deus isso. Que o Senhor te abençoe, te dê discernimento, te esclareça em todas as coisas. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.